Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog Engenheiro de Custos e nessa semana eu vou responder a dúvida de uma pergunta dos nossos seguidores lá no Instagram, do @engenheiro de custos. Se você não segue a gente lá, já aproveita para ir depois desse vídeo e começar a seguir também, a mandar suas dúvidas. Eu sempre estou respondendo lá caixinhas de perguntas, visitando obras, fazendo várias coisas bem legais. E hoje eu vou responder a pergunta de como orçar argamassa para assentamento de bloco cerâmico. É uma pergunta que me fizeram lá e surgiu até alguns stories que eu fiz, mas deve estar saindo do ar já. Então eu quis detalhar melhor aqui para vocês no YouTube e em outros canais que a gente tem do blog, para fazer justamente um detalhamento mais amplo. Né? É uma pergunta simples, teoricamente, como orçar argamassa, né? Como ver essa parte de argamassa dentro da composição de bloco. No caso, eu vou utilizar aqui bloco cerâmico como exemplo. Só que assim, é legal a gente ver como que uma pergunta simples a gente consegue retirar tantas informações que são valiosas não só para a utilização da argamassa, mas para a quantificação, para fazer uma apropriação mesmo de custos na parte de alvenaria. E eu vou abrir a análise da composição, então a gente vai fazer quantidade de blocos para depois achar a argamassa, que é uma das maneiras mais fáceis de se ter esse cálculo em volume de argamassa. A gente pegar 1 metro quadrado de alvenaria, né? A gente faz o tanto de bloco que tem no metro quadrado de alvenaria, e isso contando o que? O bloco e a junta. A hora que a gente vai achar a argamassa, a gente simplesmente retira a área ali do bloco e multiplica pela espessura da alvenaria para achar o volume de argamassa. Então assim, algo parece complexo, mas eu vou mostrar na prática, é bem simples, bem fácil. E vou mostrar também utilizando a Sinap, né? Então a gente vai fazer não só essa análise inteira dessas composições, dessa composição auxiliar da argamassa lá na Sinap, mas também a gente vai entrar dentro dos critérios do Sinap, então vai ficar bem completo mesmo, essa aula vai ficar bem legal. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, comece a se inscrever, acompanhe os vídeos, toda semana tem novidade e eu vou compartilhar minha tela agora para a gente se aprofundar mais e eu vou mostrar tudo isso que a gente viu, que eu falei aqui antes sobre como fazer essa parte então de argamassa. Vamos lá então. Separei aqui, né, algumas coisas para a gente dar uma analisada, né? Antes de ir para a composição mesmo, antes de começar a quantificar aí a argamassa, a gente dá uma olhada numa composição que eu escolhi, que foi a 87500 da Sinap, que é uma composição de alvenaria. Eu coloquei o link aqui, mas já está aberta, né? Essas composições aqui você consegue olhar dentro do caderno técnico da Sinap, tá? Eu já abri aqui ela aqui, já deixei ela parcialmente preparado, né? Então, dentro dessa alvenaria que a gente vai começar a tratar agora lá naquela sequência ali do mapa mental, eu coloquei aqui só para exemplo, tá? É claro que você teria que olhar, né? Ver se tem a árvore certinho aqui, ó, da Sinap, né? Blocos cerâmicos, né? Na horizontal, né? Qual que é a dimensão? 9,14 por 19, no caso esse. A espessura de 9. Você está utilizando numa área líquida menor que 6 metros quadrados, maior que 6 metros quadrados, então já é outra composição se fosse maior. Se é com vãos, se é sem vãos, então você também já teria que escolher, já seria uma outra composição. A Sinap ela tem essa árvore aqui para você ir utilizando e escolhendo melhor as composições de uma maneira mais fácil. Tá? Esse aqui é um catálogo que tem lá dentro deles mesmo e é bem legal. E também o último aqui seria o último passo da árvore, seria se era preparo manual ou mecânico. Eu escolhi o bloco cerâmico, as dimensões de 9,14 por 19 só para o nosso exemplo, a área menor que 6 metros, sem vãos e preparo manual. Mas é só para efeito de exemplo mesmo. É claro que no seu projeto você vai ter que ver tudo isso na hora que estiver realizando aí o lançamento das composições, né? A espessura de 9 de paredes com área líquida menor que 6, sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. A gente tem aqui as composições dentro, então dessa composição de alvenaria, pedreiro, né, que é uma composição, servente também é uma outra composição auxiliar, esse C aqui que significa que é a composição. O bloco cerâmico é um insumo, então não vai abrir aqui, esse pedreiro servente se abre novamente, né, você tem outras coisas dentro, como EPIs, a Sinap coloca, né, alimentação, coloca várias coisas aqui para formular o preço. Aqui é só o coeficiente, então tanto de hora que a gente precisa para executar a alvenaria, né, no caso aqui do pedreiro, 1,92, servente 0,96, bloco 37,24, argamassa, que é o que que é o foco aqui desse levantamento, né? Já está o traço, 1 por 2 por 8, cimento, cal e areia média e tudo aqui, né? Para assentamento, para embolso, preparo manual, a tela de aço que eles consideram e um pino de aço também para fazer aí a questão de soldar essa tela, né? Então vamos lá. Dentro aqui da Sinap, é importante a gente ler, né, nesse caderno os itens e suas características, a argamassa de cimento, cal e areia média, o traço, tá? Não vou ler tudo, mas o que a gente precisa ver aqui? A espessura média real da junta
de 10 milímetros. Então, isso é uma informação importante para depois, na hora que a gente for calcular, lá fazer os nossos cálculos lá, que a junta é de 10 milímetros. A tela, no caso aqui, a gente não vai entrar muito, né, nesse ponto, o pino, o bloco cerâmico, depois eu vou mostrar uma imagem com a tela para quem tem dúvida de como que funciona essa aplicação da tela. Claro que muitas vezes você não vai ver isso na execução da obra, mas aí seria um outro ponto. O bloco cerâmico com furos, as dimensões, equipamentos não se aplica, critério para quantificação de serviço, utilizar a área líquida das paredes, alvenarias de vedação, incluindo a primeira fiada. Ok, então por enquanto o que a gente precisa, a gente já leu aqui, depois a gente volta lá, nós vamos ver outras coisas. Então aqui, só para a gente ter uma ideia, a gente fez uma pequena análise para começar a fazer nossos cálculos. Aqui no 2, né, na quantidade de blocos, a gente já começa a ver como que a gente vai chegar naquela composição, né, como que a gente vai chegar ali naquela parte que foi feita da composição em si, né? No bloco aqui, ó, bloco tem 37 unidades, 37,24. Como que a Sinap fez isso, né? Ela utilizou exatamente essa conta aqui, essa fórmula. N é igual a 1 dividido por B1, B1 no caso que é o comprimento da alvenaria 19, mais a espessura na horizontal, tá? A espessura na argamassa na horizontal, né? Seria a espessura, vezes B2, que é aqui o comprimento do bloco, mais a espessura na vertical da argamassa, tá? Então tem as duas coisas envolvendo aqui para se fazer o cálculo da quantidade por metro quadrado, né? Claro, lembrando que aqui é por metro quadrado, ó. Por metro quadrado a unidade tá aqui, ó, por metro quadrado. Então a gente sabe, né, que a Sinap ela tá fazendo essas considerações aqui, ó, por metro quadrado. Ó. Então essa é a principal, é isso que é importante a gente saber, ó, por metro quadrado, né? Tudo que tiver dentro dessa composição aqui é para fazer 1 metro quadrado. É importante falar isso, não recordo se eu falei, mas é tudo que tiver aqui, não, nessa parte aqui, serve para executar 1 metro quadrado de alvenaria, tá? Então, voltando, o que acontece? A gente vai calcular, então, a quantidade de blocos. N é igual a 1 dividido por 0,14, né, que é o nosso exemplo lá, que é o comprimento do bloco do nosso exemplo, né, 9 por 14 por 19, né? E mais a junta, que a gente viu que era 10 milímetros, então 0,01, vezes 0,19, que é também a altura do nosso bloco, mais 0,01, que é a outra junta de argamassa, que vai dar aqui no nosso caso 33 unidades. Fazendo essa conta então, né, rapidamente aí, a gente calculou, deu 33 unidades. A Sinap, ela considera perda, e ela fala que ela considera perda, né? Tá aqui, ó. Então aqui, ó, se a gente continuar lendo, ó, critério para quantificação, utilizar a área líquida das paredes da alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. Não são considerados na composição esforços de execução, o esforço de preparar a argamassa está contemplado nas composições, o consumo dos blocos considera perdas por entulho durante a execução da alvenaria e no transporte do material. O que ele está dizendo aqui, então? Ele está dizendo que esse coeficiente de 37 já tem perdas no transporte e na execução. Então tá aqui, ó, a gente calculou para chegar a 37,24, mais ou menos 12% de perda, tá? É 11, alguma coisa. Não chegamos exato, mas para isso aqui não vai ser tão importante. Mas para sua obra é legal você entender sobre isso. Agora o volume da argamassa, o tão objetivo aqui, o objetivo principal aqui do vídeo para mostrar como que você pode calcular o volume da argamassa aí também da sua alvenaria, né? Que foi a dúvida do nosso seguidor. Você vai utilizar essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula, V é igual a 1 menos N, que é a quantidade que a gente achou de blocos, por isso que a gente acha a quantidade de blocos, vezes B1 novamente, é o mesmo B1 aqui, o comprimento do bloco, vezes B2, que é a altura, vezes depois tudo, de fazer toda essa conta, você vai multiplicar pela espessura aqui da alvenaria, né? Então, pela largura aqui do seu bloco, você vai ter essa conta. Por quê? O que a gente está fazendo aqui? O jeito mais fácil de você encontrar a argamassa, né, o volume de argamassa, é você pegar 1 metro quadrado, então o volume aqui, ó, 1 metro quadrado, esse menos aqui, ó, o N, a quantidade de blocos, vezes B1 vezes B2, o que você está fazendo? Você está pegando a área que você tem de toda a alvenaria, a quantidade de blocos, sem a junta, né? E aqui não tem a junta, você está sem a junta e tirando de 1 metro quadrado, porque o que vai sobrar aqui vai ser a área sem a nossa junta. Aqui, se tivesse uma parede aqui, ó, se tivesse uma parede aqui, né? Se a gente tivesse como desenhar aqui uma parede, né? Só para a gente entender, se tivesse uma parede aqui, a gente calculou a quantidade de blocos, né? A área de blocos aqui
quantidade de blocos sem a argamassa. Agora a gente está fazendo o quê? A gente está descontando de 1 metro e deixando só as juntas, né? Só a argamassa de assentamento para 1 metro, né? Então tudo isso aqui é o que a gente vai achar. Os blocos aqui não vai entrar. Então é como se a gente eliminasse os blocos agora. A gente achou primeiro os blocos, eliminou as juntas e agora a gente está achando a quantidade de blocos sem as juntas. E agora a gente está achando ao contrário, só a junta, só o volume da argamassa. Então é isso que a gente está fazendo. Por isso que você tira aqui 1 menos toda essa área aqui. Só que para achar aqui, no caso, o volume, você precisa multiplicar tudo que sobrar vezes a espessura, né, que é volume, metros cúbicos. Então, a gente faz 1 menos 33,33, que é a quantidade que deu aqui dessa conta, 0,14, que é o B1 vezes B2, 0,19, vezes 0,09, que é a nossa espessura de novo, tá? Então, aqui, o final, a gente vai ter esse volume aqui por área, tá? Por área, no caso aí, da composição. Então, só aplicar aqui, só fazer essa conta, o volume vai ser igual a 0,01020 metros cúbicos por metro quadrado, tá? Mais ou menos uma perda de 4%, que é a hora que a gente for lá na Sinap, você vai ter aqui, ó, 0,0106. O nosso deu 0,0102, tá? Então, se você fizer aqui mais ou menos 4%, você chega na Sinap, também é considerado, também é explicado aqui que você tem perda na parte da argamassa, tá? Aí você tem várias informações importantes aqui, né? Como utilizar, critérios de quantificação, a gente já falou. Vou continuar lendo aqui só para vocês entenderem. O consumo do bloco considera as perdas, ok, a gente parou aqui. Considerou-se que em média a lateral da parede recebe o ferro, cabelo para fixação da alvenaria. Então você tem, né? A cada 2 fiadas você tem que aplicar aquele ferrinho. Também é bem legal. Considerou que os pontos que necessitam de fixação com tela são os encontros com os pilares e encontros seco com a alvenaria. A fixação das telas metálicas na estrutura é feita por pinos de aço, né, como a gente falou lá sobre os pinos, tá? A composição é válida para alvenaria de vedação de até 3 metros de altura. Então essa composição é válida só para esse pé direito aqui, tá? Tanto para casas quanto para edifícios. O esforço para a colocação de escadas ou montagens das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição, tá? Execução, posicionar, aqui é bem legal saber, também você dá uma lida, tá? Se você acessar aí, dá uma lida, mas aqui é onde eu quero chegar, tá? Onde eu quero mostrar que é importante, senão também vou ficar lendo tudo aqui, vai ficar muito longo o vídeo. Aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Considerou para o cálculo do consumo de argamassa o preenchimento de todas as juntas de assentamento, aplicação com bisnaga ou paleta. Para aplicação com colher de pedreiro, que eu acho aí que é 90% das obras, multiplicar o valor indicado por 1,76. Então isso aqui pouca gente sabe, pouca gente lê isso aqui, às vezes nem tem acesso quando está utilizando a Sinap, né? E depois acaba reclamando que a Sinap tem preços baixos, né? Não consegue dar lucro, não consegue ter resultado. É por conta disso, por conta de não ler o que está sendo considerado nas composições e não fazer a reapropriação, né? Então, se você utiliza colher de pedreiro na sua obra, para essa composição você já tem que pegar o valor indicado na composição e multiplicar por 1,76, ou seja, 76% a mais, né? Então, tem que fazer isso, teria que acrescentar aqui, fazer essa reapropriação. Se no caso de alvenaria também você tem a parte do transporte dentro da obra, né? Então você tem que ver o canteiro, e isso também a Sinap pede para você calcular por fora, tá? Não está aqui na composição. Então tudo isso é importante você ver, é importante você saber como que faz essa parte, né? Não só de cálculos aqui para encontrar, mas também ver o que precisa ser reapropriado, fazer uma apropriação, que é o nosso serviço, que é o serviço do engenheiro de custo. É aqui que você acaba mostrando realmente a parte técnica, a sua experiência nessa parte de engenheiro de custos. E por que é importante, né? Um furo desse aqui pode significar muita coisa no resultado de uma grande obra, tá? E aqui por último, só para a gente exemplificar, então só para fazer um resumo, a gente fez uma análise aqui na composição, né? Com a composição escolhida da Sinap, lembrando sempre em considerar lá aquela parte da árvore, a árvore lá da Sinap, para escolher a composição correta. Depois a gente encontrou a composição aqui dos blocos, né, com essa fórmula, para encontrar a quantidade de blocos. Depois disso, depois de encontrar a unidades, a quantidade de blocos, a gente viu também a parte do volume, né, que a gente praticamente aí tirou, né, 1 metro quadrado aqui da alvenaria para sobrar a área aqui
da argamassa e multiplicar pela espessura da alvenaria para encontrar o volume total, né? Que eu fiz aquele desenho horroroso lá da alvenaria, mas eu acho que deu para entender. E aqui também a parte, né, aplicando praticamente a fórmula e chegando também aqui nos dois casos 33 unidades e o volume de argamassa aqui também 0,0102 metros cúbicos por área, né? Lembrando que tudo isso aqui é 33 unidades por metro quadrado, tá? Tudo isso aqui em relação à área lá da Sinap, tá? E por último, só para a gente complementar aqui, dar um bônus aí para você, a parte da tela. Se você não entendeu lá, a hora que eu li na composição, aquela parte das telas de fixação da composição, é isso aqui que eles estão contemplando, tá? Você acaba tendo aqui nessa primeira imagem uma fixação entre alvenaria e pilar, tá? Com o emprego da tela metálica. E aqui no segundo a amarração entre alvenarias, tá? Também dá para fazer com tela metálica. Então é isso aqui, né? Ah, mas na minha obra o pessoal usa alvenaria como forma de pilar, já não precisa desse engastamento que aí junta, né? Pilar com alvenaria. Tudo bem, tem alguns casos, né, que vão ser realmente diferentes com a realidade, mas é só para a gente saber, teoricamente, o jeito que a Sinap considera, né? Fazer todo o esqueleto primeiro, a hora que você for fazer a junção entre alvenaria e pilar, utilizar a tela metálica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa forma de conteúdo, abrindo aqui um pouco mais, vendo as composições, né? Não só respondendo aí a dúvida do nosso seguidor, mas também mostrando tudo que influencia, tudo que vai ser considerado em apenas um serviço, no caso aqui uma composição auxiliar dentro de uma composição de alvenaria, o que resultou aqui pra gente, tanto de informação e o tanto de coisa que dá pra gente tirar, tá? Espero que você tenha gostado. Se curtiu o vídeo, dá um curtir, segue a gente aqui no YouTube, onde você estiver, e no Instagram, onde você estiver vendo esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo.